Olá, boa noite. Hoje é 3 de 2025, 3 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição e você diga amém. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele tempo, esse rei aqui se levantou contra Israel. Só que ele Salmaneser. Salmaneser. Só que ele se levantou, Salmaneser se levantou contra Israel. Não foi porque ele quis, a vontade própria, assim, vou lá em Israel, vou levar todos cativos, vou prender Oséias, vou fazer isso, isso, isso. Você acredita que era Deus que estava fazendo ele fazer isso? E ajudando ele a fazer isso, ele prevalecer, porque eles tinham abandonado a lei, os estatutos, a lei, os preceitos, já abandonado os mandamentos, rejeitou a lei e os mandamentos. Naquele tempo, o povo que mora nesses lugares hoje, eles têm culpa? Não. Nem eles e nem nós que somos gentios, nós que não moramos nesses lugares em Israel. Estou mostrando as histórias bíblicas que aconteceu. Eles erraram, falharam muito com Deus. E se nós não crermos no Novo Testamento, no Evangelho, nós vamos falhar e errar com Deus também. E vamos perder a vida eterna se nós não crermos, se nós não obedecermos o Evangelho. Se nós não crermos, se nós não obedecermos, nós vamos perder a vida eterna. Nós que eu digo ser humano. É isso que acontecerá. Naquele tempo Deus levava cativo, Deus deixava o outro rei levar cativo, ia preso, passava por um cativeiro, sofrimentos. Se eu e você não crer no Evangelho, nós não vamos ser salvos se nós não crer. Se nós crermos, nós vamos ser salvos. Então o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho hoje, a vontade de Deus, a lei do amor, é tão importante como a lei, os estatutos e os mandamentos daquele tempo. Como os 10 mandamentos naquele tempo. É importantíssimo. Só que a pessoa consegue obedecer ao mandamento sem ter aceitado Jesus sem ter aceitado Jesus e sem se batizar. Por quê? Porque é coisa simples, é algo normal, é algo que o ser humano quer para si, que tem que fazer para o seu próximo. A pessoa consegue. Tendo aceitado Jesus e tendo se batizado, aí é que a pessoa é que se torna mais fácil, aceitando Jesus e se batizando, que é o certo para não perder a vida eterna. Aceitar e se batizar, crer e se batizar. Por exemplo, 2 Reis 2206, Antigo Testamento, parte 2206. 2 Reis 17, versículo 18. Olha só o que aconteceu. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Deus, ele habita em Israel. Tem texto bíblico que eu já li nessa leitura do Antigo Testamento, que Deus habita lá no meio de Israel. Deus, ele tirou eles da face dele. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. A tribo de Judá ficou. Mas veja o que foi que a tribo de Judá também fez. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Então Judá não andou. Veja que eles não guardavam os mandamentos, não era porque não era possível, não é porque eles não conseguiam, é porque eles não criam, não estavam crendo, não estavam temendo, não estavam querendo, estava adorando a outros deuses, estava rejeitando os estatutos. A Bíblia é bem clara, a palavra de Deus, e rejeitaram os estatutos e o conserto que fizeram. Naquele tempo, se você não quiser ler, não, vou ser sincero, se você não quiser ler o Novo Testamento, o Evangelho, se você não quiser ler, se você não quiser praticar, se você não quiser crer, se você não crer, é como se você estivesse fazendo o mesmo, rejeitando.
A diferença é que não vai ter ninguém que te leve cativo. Mas a diferença maior é que se a pessoa não crê, a pessoa perde a vida eterna. Por isso que é ruim. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel. Você acredita? Já passou um período na lei que aconteceu isso, no tempo bíblico. Ó. E os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Isso foi o que Deus fez. Ó. Deus fez isso. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, o rei Davi, pai de Salomão, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e o fez pecar um grande pecado. Você acredita que Jeroboão foi responsável para fazer Israel se apartar do Senhor, da lei, dos mandamentos, dos preceitos, dos estatutos? Você tem que prestar bastante atenção e ver se você não está sendo responsável para distanciar as pessoas do Senhor Deus. Então ele, Jeroboão, fez uma loucura tão grande que ele fez o povo se apartar de seguir ao Senhor, de ler a lei, de ler os mandamentos, os estatutos e de obedecer a lei, os estatutos e os mandamentos, coisa que era possível. Então o povo passou a rejeitar. E todos os reis estavam seguindo a Jeroboão. Nós não podemos seguir aquele que está nos distanciando de Deus. Quando eu falo seguir, não estou falando você seguir em rede social, não. Estou falando coisas práticas, ensinamentos que vai te levar a se distanciar de Deus e perder a tua salvação. Você tem que ficar esperto, falando que o Espírito Santo falou no seu coração. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então veja a seriedade do evangelho. Você pode dizer, o que é o evangelho, Regi? Tu não é evangélico, fulano, ciclano não é evangélico, eu não sou evangélico. Quem é evangelho? O evangelho significa boas notícias, o Novo Testamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O evangelho é amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, aceitar Jesus e se batizar, renunciar aos pecados, o mal. Então é muito importante crer no evangelho.